E o Flamengo está escalado para a partida contra o Cruzeiro. O líder Flamengo já está preparado para jogar no Maracanã lotado diante do Cruzeiro. Tite promoveu 3 mudanças no time do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo, tá? Jogo 6h30 da noite. Gabigol é afastado do Flamengo. E Gabigol, hein? Pois é, Gabigol afastado pela diretoria do Flamengo. Ele é um reserva absoluto do Flamengo. Então ele se sentiu desvalorizado pela diretoria do Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã deste domingo, estamos aqui trazendo as notícias para vocês do Flamengo. Vamos aqui analisar as últimas informações do Mengão. O Flamengo que entra em campo hoje. O Mengão joga contra o Cruzeiro e precisa da vitória para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos aqui analisar as informações do Mengão, mas antes, chega dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo, hein? Eu preciso demais da força da torcida do Mengão. Você torce pro Flamengo de verdade? Então deixa o seu like. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Então corre aqui embaixo, aperte o botão, se inscreva e ative o sino das notificações. E hoje vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. É só você ficar ligado aqui no canal, tá bom? E corre nos comentários, escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Piauí, Sergipe, Alagoas, Brasília, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo e coloca também o seu palpite para a partida de hoje entre Flamengo e Cruzeiro, tá bom? Eu vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme Vene Casagrande, Flá TV, link na descrição como créditos. Vamos analisar então as informações do Flamengo, escalação do Mengão e a saída de Gabigol do Flamengo. O líder Flamengo já está preparado para jogar no Maracanã lotado diante do Cruzeiro neste domingo e pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os últimos trabalhos foram realizados e olha só, com a presença de Bruno Henrique, recuperado de um trauma no pé esquerdo. Ou seja, avisa lá que o BH deve voltar, hein? Faz o ar. Adialice, o nosso lateral direito Wesley, soube ontem que terá uma filhinha. Parabéns, cria! E nação não dá pra passar batido, hein? Hoje é aniversário de um dos maiores da nossa história, Júnior. O Maestro Júnior completa 70 anos neste dia 29 de junho. Campeão mundial em 81, ele é o jogador que mais partidas disputou com o manto sagrado, com 875 jogos ao todo, o que mais venceu e o que mais títulos conquistou. E era um grande armador do nosso time, treinava muito para caprichar na perna esquerda, então foi um cara assim que, cara, fora da curva, né? E o Jobero, uma vez, ele falava muitas coisas por metáforas, né? E uma vez eu tô lá arrumando meu cabelo no espelho, aí ele passa por mim e diz assim, aí, por enquanto você tá no deserto, mas daqui a pouco você vai estar no oásis. Eu falei, pô, isso é um recado que alguma coisa vai aparecer, né? E um mês depois, mais ou menos, ele me inclui numa viagem para Cuiabá, um amistoso que o Flamengo foi fazer. E no segundo tempo ele me lançou como no lugar do Humberto Monteiro, que o Flamengo tinha contratado do Atlético Mineiro. Quer dizer, ali eu senti mais ou menos que dava para apostar na carreira dele. E Gabigol, hein? Antes de falar do Brasileirão, eu vou falar do Gabigol. Meus amigos, no podcast Fala João, o presidente Rodolfo Landim, perguntado por mim se a história do Gabigol terminaria agora no Flamengo, no final do mandato dele, ele deu a resposta que repercutiu muito e teve aí desdobramento. Ele falou o seguinte: o Flamengo já fez uma proposta para renovar com o Gabriel. A proposta está feita. Se ele quiser aceitar, ótimo, só depende dele. O presidente deixou claro o seguinte: o Flamengo fez a sua proposta. A proposta está aqui. Topa? Topo. Se não, muito obrigado por tudo. Foi o que aconteceu com o Everton Ribeiro. O Flamengo fez uma proposta de renovação para o Everton Ribeiro, em que ele receberia aumento, mas ele optou em ir para o Bahia porque a proposta era melhor. A proposta, que agora saiu na imprensa a informação para o Gabigol, é de 1 ano de contrato
com 50% de aumento. Gabigol tem um salário fantástico. E ele ganharia 50% de aumento em cima desse salário. Francamente, ele não merece isso nesse momento. Se o Flamengo oferecesse para o Gabigol uma renovação com o mesmo salário, sem aumento, ou até propondo outro tipo de negócio através de metas de rendimento, seria justo. Porque, infelizmente, Gabriel Barbosa parou de jogar no dia que ele decidiu o tricampeonato da Libertadores da América para o Flamengo em 2022 contra o Atlético Paranaense em Guayaquil. Aquele foi o último jogo bom da carreira de Gabriel Barbosa. Depois dali, já no início de 2023, final contra o Palmeiras, a Supercopa do Brasil, ele ainda deu alguns sinais de que era aquele Gabigol que a gente conheceu, e dali em diante, ladeira abaixo. A história todo mundo sabe, ele se perdeu completamente, uma série de situações que geraram um desgaste enorme, a ponto dele pegar uma idolatria gigantesca, abaixo apenas de Zico na história do Flamengo, como ídolo, por tudo que ele fez. 3 finais de Libertadores, 2 títulos, com gols dele. Fez gol também na final contra o Palmeiras, onde foi vice. 12 títulos conquistados, uma série de recordes, um carisma impressionante com a garotada, um jogador que dá o que falar. Ele pegou tudo isso e jogou fora. Por uma série de atitudes que a gente viu ele fazer, né? Então, o Flamengo ainda ofereceu uma renovação de contrato para ele, porque, na verdade, ele hoje é um reserva incontestável. Fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Atlético Paranaense, que foi anulado, mas ele ainda é muito, mas muito longe do que ele já foi um dia. Ele hoje é um jogador que não incomoda o Pedro. Ele é um reserva absoluto do Flamengo. Então, ele se sentiu desvalorizado pela diretoria do Flamengo. Mas quem se desvalorizou foi o próprio Gabriel. Então, minha gente, mediante a tudo isso, a proposta do Flamengo, que o Gabriel não aceitou, o empresário dele liga para uma emissora de televisão e dá uma entrevista ao vivo, ou seja, querendo jogar no ventilador, cria um clima terrível, é porque provavelmente ele já tem alguma coisa engatilhada. Falam muito de Palmeiras e de Cruzeiro. Ele deve ir para um desses times. Mas não podemos esquecer a situação do Gabriel. Que, aliás, o Flamengo, por causa de um erro dele, por uma atitude equivocada dele, Gabriel Barbosa, o Flamengo saiu muito prejudicado e está investindo muito para que ele seja absolvido e esteja jogando com efeito suspensivo. Só isso aí, o Gabigol já teria que ficar quietinho e agradecer ao Flamengo diante de tudo que está acontecendo. Mas não, ele queria um contrato de 5 anos com um aumento substancial no salário, ele que é um jogador que há 1 ano e meio não vem jogando bulhufas. Então, diante do impasse, minha gente, a história de Gabigol no Flamengo realmente parece que está terminando e de uma maneira inesperada. Eu confesso a vocês que não imaginava isso. Imaginava ver o Gabriel muitos e muitos anos no Flamengo, conquistando muitos títulos, se tornando o jogador mais vencedor da história do clube, batendo marcas, batendo recordes e se tornando um ídolo ainda maior, somente abaixo de Zico. Mas, por atitudes dele, Gabigol se perdeu. E agora vai tentar encontrar o rumo em outro lugar. É o mais provável. Mas, para isso, precisa ter a definição da situação dele. A punição do Gabriel vai até abril de 2025, por enquanto, e ele está jogando porque foi concedido um efeito suspensivo. De qualquer maneira, ele terá boas oportunidades. Ir para o Palmeiras, trabalhar com Abel Ferreira, um time vencedor, é uma grande chance para o Gabigol. Ir para o Cruzeiro, que está passando por um período de investimentos altos e montando um grande time, é uma boa oportunidade para o Gabigol. Então, onde ele for nessas opções aí, ele pode sim se dar muito bem. E a história dele no Flamengo está para sempre registrada. O predestinado, o escolhido para entrar na galeria dos imortais rubro-negros. Mas em breve, ele vai ter que escrever uma história com outra camisa importante e ser predestinado para entrar também no hall dos maiores desta equipe que ele irá. Vamos acompanhar para saber aí o desdobramento de tudo isso. Beleza, galera?
Pois é, Gabigol afastado pela diretoria do Flamengo. Vamos contextualizar essa história toda. O Flamengo fez uma proposta ao Gabigol para renovar o contrato dele por mais um ano com um aumento salarial de 50%. O próprio Rodolfo Landim, em uma entrevista ao jornalista João Guilherme, no podcast dele, falou sobre isso. O Gabigol recusou porque entende que essa proposta é pífia. Ele não gostou nem um pouco, achou até falta de respeito da diretoria do Flamengo em oferecer essa proposta de renovação de contrato para ele, tendo em vista que no ano passado, em outubro do ano passado, eles tinham apertado a mão por uma renovação de contrato por mais 5 anos, ele teria uma bonificação muito boa. Enfim, o Flamengo tinha acordado algo que era de fato para o Gabigol muito bom, mesmo ele não merecendo. Quando chegou à mesa do presidente Rodolfo Landim, ele falou, não, eu não aprovo isso aqui. Aí o que aconteceu? Veio a história do julgamento, da punição, por conta da suposta fraude no exame antidoping, e aí isso paralisou tudo, o Flamengo travou tudo. Beleza. Agora, esse ano, mesmo ele sendo punido, está sob efeito suspensivo, inclusive o Flamengo tem ajudado demais, o Gabigol fora das 4 linhas, ajudado até de maneira financeira para poder ele se defender, para que ele não seja punido. Durante esse processo todo, o Flamengo ofereceu esse ano de contrato. Repito, o jogador não gostou, achou até falta de respeito, o empresário veio publicamente em um canal, em um programa do Sport TV para falar sobre o assunto, para reclamar, dizer que está nítido, que o Flamengo não quer renovar, blá blá blá. Depois dessa entrevista, hoje, a entrevista foi ontem, sexta, hoje, sábado, teve treino, normalmente, o Gabigol participou da atividade normalmente. Após o treino, ele foi chamado na sala pelo departamento de futebol, leia-se Marcos Braz e Bruno Spindel, e ele foi comunicado que ele está afastado, não pega o Cruzeiro, está fora da lista de relacionados. Inclusive, o departamento de futebol teve o apoio da comissão técnica do Tite, o Tite aprovou. É óbvio que o Tite aprovou, porque está nítido que o Tite também não deseja utilizar o Gabigol. Mesmo com muitos desfalques, o Gabigol se tornou quinta, sexta opção no ataque do Flamengo. Eu não critico o Tite, sabe por quê? Confesso para vocês que eu não estou no dia a dia do Flamengo, não sei como o Gabigol vem treinando. Eu não critico o Tite porque as decisões que o Tite toma, ele toma querendo o melhor para o Flamengo. E querendo ou não, o Flamengo vem aí nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. E o Gabigol, toda vez que entra em campo, ele não ajuda em nada. Muito pelo contrário, entra totalmente descansado, perde na corrida para o adversário, ele entra, não muda nada. Tem sido um jogador inoperante, um jogador comum, mas o salário dele não é de jogador comum, muito pelo contrário, o salário dele é um salário de astro, um salário de craque, um salário de jogador decisivo, jogador que ele foi em outrora. Atualmente ele não é mais decisivo, muito pelo contrário. Então, diante dos fatos, o departamento de futebol não gostou nem um pouco da entrevista do Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, e decidiu por afastar o jogador. O jogador, ele tem contrato até dezembro. Já está batido o martelo que ele não terá o contrato renovado. E sejamos francos, a diretoria do Flamengo ofereceu essa renovação de contrato, no sentido assim, olha, a gente está te oferecendo algo, você quer? Basicamente só para dizer que não ofereceu nada, porque já sabia que ele não ia topar. E sabe por que ele não vai topar? Porque outros clubes estão interessados nele. Cruzeiro, Palmeiras. Fato é que hoje, sábado, dia 29 de junho, ele está afastado e não deve mais jogar com a camisa do Flamengo. Sabe por quê? Porque ele já tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele completar 7 jogos, ele não pode mais jogar por um outro clube da Série A em 2024 no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo torce, reza de joelhos para chegar um clube lá na diretoria do Flamengo e oferecer uma grana para poder tirar o Gabigol nessa janela de transferência. Sabe por quê? Porque o Gabigol ele tem um salário de mais de 1 milhão por mês, ele custa mais de 1 milhão para o Flamengo. E se ele saísse agora, seria um alívio na folha salarial do Flamengo. A diretoria do Flamengo torce por isso. E a diretoria do Flamengo agradeceu e muito nos bastidores pelo fato do Júnior Pedroso ter dado aquela entrevista dizendo publicamente que ele costura uma saída. Porque assim, teoricamente, quem defende o Gabigol, leia-se os Gabizetes, não vão criticar o presidente Rodolfo Landim por ter perdido, entre aspas, um grande ídolo do Flamengo. E não perdeu. E sejamos francos novamente, a diretoria ela tem vários defeitos, mas nessa situação envolvendo o Gabigol,
tem que bater palma. É falta de respeito oferecer 1 ano de renovação para um ídolo. Gente, ele é ídolo pelo que ele fez no passado e não pelo que ele vem fazendo agora. E pelo que ele vem fazendo agora, eu achava até um erro da diretoria oferecer 50% de aumento. Eu já fiz essa analogia. Para e pensa, você que está aí do outro lado me assistindo, você trabalha numa empresa. Como que uma empresa vai oferecer 50% de aumento para um funcionário que pouco rende, que não dá lucro, que não decide nada, que não ajuda em nada? Muito pelo contrário, só atrapalha. Fora das 4 linhas, ele só atrapalha. O Gabigol só vem atrapalhando nos últimos tempos. Olha quanto tempo ele não joga bem. Um jogo e quantas polêmicas ele já se envolveu de lá para cá. Ele se envolveu em polêmica ao comemorar um aniversário numa festa de arromba, dias depois da eliminação do Flamengo numa Libertadores, e batendo no peito como se tivesse extremamente certo. Se envolveu em polêmica mandando um beijinho pro Dorival Júnior depois de ter perdido numa final da Copa do Brasil, sendo que o próprio Dorival ficou todo sem graça na ocasião, no sentido assim, meu Deus, como assim? O que o Gabigol tá fazendo? Sabe, o próprio Dorival Júnior ficou totalmente sem graça. Polêmica envolvendo a péssima postura dele no dia que a empresa, enfim, foram fazer um exame antidoping lá no Flamengo. Todos os jogadores seguiram todas as normas, só ele que não. O bonitinho, o mimadinho, só ele que não. E o que aconteceu? Foi punido, prejudicando o Flamengo. Foi ele que colocou uma camisa do Corinthians, comercialmente falando, fazendo um ato ridículo, porque ele botou a camisa do Corinthians com patrocinador master, concorrente do Flamengo, depois tentou mentir para a torcida do Flamengo, não para os jornalistas. Mentiu para a torcida do Flamengo, dizendo que a foto era fake, e depois teve que dizer a verdade. Ele só vem causando problema. Mas há quem defenda o jogador. Há quem ame mais o Gabigol do que o próprio Flamengo. O Flamengo é acima de tudo. De tudo. E a diretoria do Flamengo fez certo ao afastar Gabigol. Está afastado. Não encara o Cruzeiro e corre grande risco de não entrar mais em campo com a camisa do Flamengo, saindo pela porta dos fundos, graças a ele. Não é culpa da diretoria. A diretoria está certa nessa situação. Parabéns ao presidente Rodolfo Landim pela postura, parabéns ao departamento de futebol pela postura. Nenhum jogador está acima do Flamengo. Nunca, nunca. É ídolo, nada vai apagar o que ele fez num passado recente. Eu, como flamenguista, inclusive, torcia muito para a volta por cima dele, mas eu cansei já, de verdade. Como torcedor, eu estou cansado do Gabigol. É uma relação horrível, só está dando dor de cabeça. Ele vai pro Palmeiras, vai fazer muitos gols. Ele vai pro Cruzeiro, vai fazer muitos gols. Que seja feliz em outro lugar. No Flamengo ele não é mais feliz e o Flamengo também não está sendo mais feliz com ele. Então, é uma relação que para mim já acabou. Já acabou. É torcer para algum clube chegar aqui e pagar algo ao Flamengo, porque o Flamengo só aceita liberar o jogador através de uma compensação financeira. O que eu acho pouco provável alguém fazer, porque em dezembro ele sai de graça e é muito mais fácil você negociar com um jogador que está livre no mercado. Tite promoveu 3 mudanças no time do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo, tá? Jogo 6h30 da noite. Vamos agora falar da escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo. Inclusive, acabei de receber uma nova parcial, mais de 44 mil vendidos até o momento, tá? A diretoria espera ter pelo menos 55 mil pessoas no Maracanã nesse domingo, 6h30 da noite, para o jogo contra o Cruzeiro. E o Tite esboçou 3 mudanças na equipe titular para pegar o Cruzeiro. Vamos lá. Quais mudanças são essas? Escalação, eu vou ler exatamente o que eu botei no Twitter. Tite esboçou mudança na escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Gerson, Lohan, Alan, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Com isso, Davi Luiz e Bruno Henrique retornam às vagas de Léo Pereira e Vitor Hugo, respectivamente, e Alan entra no lugar de Léo Ortiz, que jogou improvisado de volante nos últimos duelos. Lembrando que a informação do provável time foi publicada primeiro pelo site Coluna do Fla e nós confirmamos a informação dos amigos super competentes lá do Coluna do Fla. Então são 3 mudanças. Davi Luiz entra na vaga do Ayrton, do Léo Pereira, Bruno Henrique na vaga do Vitor Hugo, que jogou de titular
titular e foi muito mal contra o Juventude. E Alan entra na vaga do Léo Ortiz. Informação: Léo Ortiz está muito desgastado fisicamente, está exausto. A palavra que me usaram, que a pessoa que me passou a escalação do Flamengo falou: Léo Ortiz está exausto. Você pode falar isso para os seus seguidores, nas suas redes, para os torcedores entenderem. Então o Alan, que é volante de ofício, é um jogador que vem atuando bem quando acionado, será titular para pegar o Cruzeiro. Tá aí, nação. O Flamengo está escalado para essa partida contra o Cruzeiro. O Flamengo tem um retrospecto muito forte jogando no Maracanã. Então, na minha opinião, o Flamengo sim deve fazer um grande jogo. O Flamengo vem de uma derrota, né? Perdeu no meio da semana pro Juventude, mas eu acho que essa partida agora, diante da torcida, já foram vendidos, se eu não me engano, mais de 46 mil ingressos. O Flamengo vai ter a casa cheia, a torcida do Mengão vai empurrar o Flamengo e eu creio que o Flamengo vai conseguir sim ter um bom resultado nessa partida. Eu vou deixar o meu palpite registrado aqui. Se você costuma fazer a sua fezinha, né? Eu vou colocar aqui a minha fezinha também. Pra mim vai dar Flamengo 2-1. Esse é o meu palpite aqui. Deve ser uma partida aí para mais de 2 gols. Eu creio que o Flamengo ainda está desfalcado, né? Os jogadores que estão na Copa América, inclusive o Chile foi eliminado ontem, né? Na Copa América, ele não conseguiu vencer o Canadá e por causa disso o Chile foi eliminado. E o Eric Pulgar deve estar retornando então aí para o Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer. É isso daí, nação. Então tá aí, eu deixei o meu palpite, hein? Deixa o seu palpite também nos comentários. O Flamengo tá escalado, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Tamo junto, nação. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo e que seja com uma boa vitória do Mengão.